Eu quero meditar com vocês no livro de João. Quero que vocês abram no capítulo 18. Versículo 33. Diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Antes de a gente meditar nessa palavra, eu queria fazer uma oração. Quero que vocês fechem os olhos de vocês. Senhor Deus, nós entregamos esse momento em tuas mãos. Que o teu Espírito tenha liberdade para revelar ao nosso coração as palavras do Senhor. Que verdadeiramente essa palavra não seja apenas um momento, mas seja palavras que venham ser sementes que depois deem frutos na nossa vida. Que o teu Espírito sonde os nossos corações e que verdadeiramente o Senhor venha trazer respostas, Pai. Trazer um novo entendimento para nós a respeito daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu estava meditando, eu estava lendo esse livro de João, e quando chegou nessa parte que fala que quando Jesus chegou diante de Pilatos, que era o rei do povo romano, quem tinha sido responsável por dar a ordem final para que Jesus fosse crucificado, a primeira coisa que Pilatos perguntou para Jesus foi: então você é o rei dos judeus? E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração a respeito de Pilatos, que muitas vezes a gente tem agido como Pilatos. Quem é Pilatos? Muita gente acha que Pilatos foi aquele responsável por dar a ordem para crucificar Jesus. Não, porque Jesus ele se entregou. Pilatos, na verdade, foi quem citou a definição de Jesus, digamos assim. Por quê? Porque ele chegou diante de Jesus e perguntou: Você é o rei do judeu? E Jesus perguntou para ele, fez uma pergunta, que é essa pergunta que eu quero enfatizar essa noite. Que Jesus está fazendo essa pergunta para nós. Você sabe isso porque você ouviu falar? Alguém contou isso para você? Ou você realmente sabe? E hoje a pergunta que Jesus quer fazer para nós é: você me conhece porque você ouviu os outros falar a meu respeito? Ou você realmente me conhece? Pilatos falou que ele era o rei dos judeus porque ele tinha ouvido falar que o povo judeu estava falando que Jesus era o rei. Mas Pilatos não sabia, ele não tinha o entendimento de que Jesus realmente era o rei. E o Espírito Santo, essa madrugada, me incomodou, porque ele veio e me perguntou: Filha, quem eu sou para você? O que Jesus representa para você? E eu comecei a pensar: bom, Jesus para mim, Jesus é aquele que me salvou. Espírito Santo, amém. Bom, que mais? Jesus é o Filho de Deus, amém. E aí eu comecei a querer ser espiritual. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele é a luz do mundo. E o Espírito Santo pegou e me perguntou: isso você ouviu falar que eu sou? Isso você ouviu falar que Jesus é? Agora, o que você sabe por me conhecer? E hoje eu pergunto para vocês: quem é Jesus para vocês? Pensa aí na cadeira de vocês. Define quem é Jesus. Essa definição,
É uma definição que você ouviu um pastor pregar, que você leu na Bíblia, que você leu num livro? Ou é a definição de que você realmente sabe que Jesus é isso para você? Porque você tem experiências com Ele e você pode dizer que Ele é isso. Porque quando você fala de alguém para outra pessoa, se eu for definir minha mãe, quem ela é, vou falar, nossa, minha mãe é linda. Nossa, minha mãe, ela faz tudo por mim, ela é querida, ela é sábia, ela tem o Espírito de Deus. Aí você vai falar, tá, isso é o que você está falando. Agora deixa eu sentar do lado dela e ver se ela é tudo isso mesmo. E o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso que vocês têm ouvido falar de Jesus é pouco comparado com quem Ele é. Você tem que sentar do lado dele e descobrir quem Ele é. Porque você já ouviu aquela frase assim, nossa, me falaram tão mal de você, mas quando eu te conheci eu vi que você não era tudo isso. Ou então me falaram tão bem daquela pessoa, mas quando eu conheci ela, eu vi que ela não era tudo isso. E eu quero te dizer que se você ouviu falar muito bem de Jesus, quando você sentar do lado dele, você vai ver que você ouviu muito pouco a respeito dele. Que você vai falar assim, meu Deus, o Senhor é mais do que eu ouvi. O Senhor é mais do que me falaram. E eu vivi esse período quando eu era mais nova. Eu vivia o que Jó citou. Eu conhecia de ouvir falar. E talvez hoje você conhece Jesus de ouvir falar. E eu quero te instigar a ter experiências com Ele. Porque tem coisas que a gente só vive, a gente só experimenta quando a gente anda do lado da pessoa, no dia a dia. Tem coisas que a gente só conhece no dia a dia. Tantos famosos que a gente vê, fala, nossa, aquela pessoa é linda, né? Vê aquela pessoa sem maquiagem. E se você quiser conhecer Jesus de longe, toma cuidado. Quando você chegar perto, você vai ver que ele é bem diferente. Por quê? Porque, vamos lá em Mateus 16, 13. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus estava perguntando a respeito dele mesmo. E os seus discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus perguntou, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. O que esse versículo está falando? Que nunca um homem vai conseguir definir quem Jesus é. Eu posso ficar aqui a noite inteira dizendo das experiências que eu tive com Jesus, de quem a Bíblia diz que Jesus é, mas eu nunca vou conseguir definir aquilo que Ele realmente é. Por quê? Porque é só o Pai que pode definir isso. Porque o Pai conhece, todo pai conhece seu filho. Você já percebeu que o pai, quando olha para o filho, sem ele mesmo falar, minha mãe tem muito disso, meu pai também. Às vezes eu tô quieta, aí minha mãe chega e fala, o que foi, Angel? Aconteceu alguma coisa, né? Eu falei, não, eu te conheço. Todo pai tem um pouco disso. E Jesus conhece, e o nosso Pai Celeste conhece Jesus. E o prazer do Pai é revelar Jesus para nós. E voltando naquilo que eu estava conversando com o Espírito Santo, e eu definindo Jesus baseado na palavra, né? E aí ele pegou e falou assim, agora filha,
define para mim Jesus baseado naquilo que você conhece. Baseado nas suas experiências. E aí eu comecei a pensar. E aí eu olhei lá para trás, no momento que eu vivi, quando eu era mais nova, quando eu tinha os meus 13, 14 anos, que eu conhecia Jesus de ouvir falar. Baseado naquilo que eu ouvia meus pais falarem, baseado naquilo que eu ouvia o pastor falar, baseado naquilo que eu lia um pouco na Bíblia. E eu via na Bíblia falando que Jesus, Ele é aquele que nos alegra. E tantas vezes eu me via diante de situações que não me alegravam. E eu pensava, mas Jesus não é aquele que nos alegra? Por que eu estou triste diante disso? E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. O Espírito Santo começou a revelar Jesus. E eu comecei a viver, não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com o que Jesus é. E hoje talvez você esteja se sentindo assim, vivendo de acordo com a circunstância. Hoje, quando eu conheço um pouco mais do que eu conhecia ontem de Jesus, eu posso te dizer que eu experimento uma vida que não é monótona. Eu vivi uma vida monótona. Sabe, aquele piloto automático que você acorda, escova o dente e você fala, meu dia não vai ter nada de diferente hoje. Tantas vezes eu vivi assim. Mas quando eu falei, Espírito Santo, eu não admito viver assim. Eu quero conhecer o Jesus por aquilo que Ele é para mim, e não baseado nas experiências dos outros. Eu via pastores falando de experiências lindas que eles tinham com Jesus, e eu vivendo aquela vida monótona. E eu comecei a pedir, Espírito Santo. Sabe como? Como que você conhece uma pessoa? Ficando ali do lado dela. Eu entrava no meu quarto, com a Bíblia, orava e pedia, Espírito Santo, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ter minhas próprias experiências. Eu não quero viver uma vida baseada na experiência dos outros. Chega de conhecer Jesus, de ouvir falar. E é isso que eu quero incentivar vocês hoje. Chega de conhecer Jesus, de ouvir falar. É dia da gente sentar do lado dele e falar, se o Senhor não falar quem o Senhor é para mim, eu vou perceber quem o Senhor é nos mínimos detalhes. Pode ter certeza, no começo ele vai ficar em silêncio. Sabe por quê que ele vai ficar em silêncio? Vamos lá em 2 Timóteo. Por que no começo o Espírito Santo não vai falar nada a respeito de Jesus? E você vai ter que persistir. 2 Timóteo 2, versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, eu confiei a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. O que está falando aqui? É Paulo falando. Ele está falando assim que tudo aquilo que ele aprendeu com o Evangelho, ele entregou essas palavras a pessoas fiéis, capazes de ensinar a outros. Ou seja, Paulo, ele confiou os ensinamentos dele para quem ele viu que não ia desperdiçar a palavra de Deus. É aquele famoso versículo, não dê pérolas aos porcos. E se Jesus te der uma revelação muito linda hoje, você vai guardar para você, vai falar, glória a Deus, que lindo, amei Jesus. Ou você vai compartilhar? Se Paulo,
ele tinha essa preocupação de dar as revelações do Evangelho que ele recebia de Cristo, só para quem ele tinha certeza que não ia desperdiçar essa palavra, imagina Jesus. Então por que às vezes a gente entra no nosso quarto e Jesus não fala nada? O Espírito Santo não fala nada. Porque Ele quer conhecer o seu coração. Se você realmente quer isso. Já conheceu aquela palavra, aquele ditado que fala assim: se vier fácil, você não vai dar valor. Esse versículo aqui de Paulo é mais ou menos isso. Se vier muito fácil, você não dá valor. Jesus quer que você gaste tempo com Ele. Gaste não. Você invista tempo com Ele. E quando você estiver ali mostrando para Jesus: sim, eu quero. Eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo, insistir, fazer aquele momento valer a pena. O Espírito Santo vai revelar coisas que você jamais imaginou. Porque às vezes eu entrava no meu quarto, ficava ali 1, 2, 3 horas, falava: hoje o Espírito Santo não quer falar comigo. Hoje eu estou lendo a palavra, eu não estou entendendo nada. Estou cansada de ficar aqui sem fazer nada no meu quarto. Eu vou dormir, vou para o computador. Vou mexer no meu celular. E aí o Espírito Santo falava: fica. Tá bom, só mais 5 minutos. E eram naqueles últimos 5 minutos que vinha a palavra que me enchia. Que vinha aquilo que eu precisava. E o que ele queria? Queria ver se realmente eu queria a grandeza da palavra dele. E ele faz isso com a gente. Ele quer ver se realmente a gente quer aquilo que ele tem para nos oferecer. E o que eu tenho vivido é que a palavra de Deus, ela se renova todo dia. E um dia eu pedi para o Senhor: quem é Jesus? Ele pediu para mim antes, eu pedi para ele antes e depois ele veio com a pergunta, né? Porque ele perguntou para mim quem era Jesus. Assim como ele perguntou para Pilatos. E ele falou de um Jesus que eu não conhecia. Ele comparou Jesus com uma pessoa da Bíblia que eu nunca compararia. Vamos lá em Lucas 15, que fala a passagem do filho pródigo. Lucas 15, 11. A parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu voltarei ao caminho para a casa de meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregadores. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho, que estava morto, voltou à vida, que estava perdido, foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o cordeiro mais gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lembra que eu falei que é nessa passagem que o Espírito Santo me revelou uma nova visão de quem era Jesus? Sabe o que o Espírito Santo falou? Eu achei muito top, gente. Que Jesus, ele é aquilo que o filho mais velho não foi para o irmão mais novo. Jesus, ele é o contrário daquilo que o irmão mais velho foi. Como assim? Eu também perguntei isso para o Espírito Santo. Como assim? Presta atenção. No começo da parábola, Jesus fala que o pai dividiu a herança para os dois filhos. 50% ficou com o mais novo, 50% ficou com o mais velho. E o que o mais novo fez? Gastou tudo. Gastou 50% dele. Gastou a metade da herança dele. Depois que ele gastou tudo, ele voltou para a casa do pai. E o que o pai fez? Pegou o novilho que era dos 50% do filho mais novo, mais velho. E sabe o que o filho mais velho pensou? Que o Espírito Santo me falou, eu falei: nossa. Quando o filho mais velho viu o irmão dele chegando, ele pensou: ele gastou 50% dele, ele vai voltar aqui, e aí o meu pai vai querer dividir de novo a minha herança. Vou ficar com 1/3, porque os 50% dele ele já gastou. Vou ficar com 25%, e ele vai ficar com os outros 25%, porque depois meu pai vai ter que dividir de novo a herança. E se eu te dizer que o filho mais novo é eu e você, que o Espírito Santo, ele falou assim: filha, a herança que já havia sido dividida estava lá no Jardim do Éden. Os 50% da nossa herança estava lá no Jardim do Éden. E o que a gente fez? A gente gastou tudo, desperdiçou. Porque, na verdade, quem desperdiçou teologicamente foi Adão, mas a gente é a simbologia de Adão. Então o que Adão fez? Ele desperdiçou a herança. E o que a gente fez? Desperdiçou a herança. E quando a gente voltou para o pai, falando: pai, pequei contra ti, me perdoa. Quando a gente volta para o pai, sabe o que Jesus faz? A herança é minha e eu estou disposto a dividir de novo com você. Então a herança não é mais do pai, a herança estava nas mãos de Jesus. A herança que a gente recebe hoje, quando a gente chega aos pés do Senhor, não é a herança que estava nas mãos do pai, é a herança que está nas mãos de Jesus. Por isso que na Bíblia, o pai fala que a glória dele é que você honre a Jesus. Porque para e pensa a visão do pai de ver o irmão mais velho chegando junto do irmão mais novo e falando: eu quero dividir minha herança de novo.
Eu não estou nem aí se eu vou ficar com 25%. Eu vou dividir. E foi Jesus fez isso. Jesus fez isso com a gente. Glória a Deus. Imagina como que o nosso pai não ficou de ver Jesus não agindo como o filho mais velho agiu. O filho mais velho ficou todo bravo. Por quê? Pô, meu irmão voltou, meu pai foi lá, mexeu na minha herança, deu para ele, e agora daqui a pouco meu pai vai ter que dividir de novo a herança. E Jesus é aquele que está disposto a dividir com a gente a herança que está nas mãos dele. Porque a nossa parte a gente já desperdiçou. Só que Jesus nos ama. Por quê? Porque ele é como o pai. Todo filho se parece com o pai. E assim como o pai nos ama, Jesus nos ama. E ele está disposto a compartilhar conosco a herança que está nas mãos dele. E o que está nas mãos dele? Poder. Todo o poder. A Bíblia diz que nós temos o poder no nome de Jesus. Ele dividiu conosco a herança que estava na mão dele. Qual que é a herança? O poder do nome dele. Hoje a gente tem autoridade para usar o nome dele. Nos céus, é um nome que tem autoridade nos céus e na terra. E eu comecei a pensar, Pai, eu quero usar essa autoridade. Só que, será que às vezes eu não tenho usado essa autoridade baseado naquilo que eu ouvi falar? Você já parou para pensar? Você conhece o poder de Jesus? Você conhece a autoridade de Jesus? Mas será que você não tem deixado de usufruir dessa autoridade? Porque você conhece isso de ouvir falar? Assim como o Pilatos, quando a gente leu no começo? E nessa noite, eu quero que você comece aí a pedir para o Espírito Santo. Eu não quero conhecer de ouvir falar. Eu quero viver essa autoridade de Jesus. Eu quero viver. Porque eu sei que eu conheço só em partes. Nós só conhecemos em partes. E quando a gente chegar diante de Jesus, a gente vai falar assim, meu Deus, era tudo isso. E eu não sabia. Por que eu estou falando isso? Para e pensa. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu preciso que você entregue esse copo de água para a senhorita Maria, que está lá na igreja. Aí você vai falar, quem que é a Maria? Aí eu vou falar, a Maria é uma moça de 1,70 m de altura, tem cabelo preto, pele branca e olhos grandes, olhos claros. Aí você fala, tá, tem um monte de gente com essa descrição. Como que eu vou saber? Vai lá ver. Como que é essa Maria que você pensou? Quando você chegar diante dessa pessoa, você vai ver, nossa, eu pensei que era outra pessoa, eu imaginei outra coisa. E tudo que você ouviu falar de Jesus, talvez você esteja na sua mente pensando em outra coisa. Talvez você esteja visualizando um Jesus totalmente diferente daquilo que ele é. Porque a nossa mente, ela é assim. Quando as pessoas começam a falar, descrever algo, a gente começa a visualizar. Só que vocês já passaram por isso, de chegar diante de alguém que te descreveram e falar, nossa, não tem nada a ver com o que eu tinha pensado. Bem diferente do que eu imaginava. E eu quero te dizer que Jesus é bem diferente do que você imagina. Você está visualizando um Jesus limitado à sua mente. Quantas vezes eu fiz isso? Eu visualizei Jesus baseado naquilo que eu tenho vivido, naquilo que eu tenho ouvido. Só que o Espírito Santo, ele tem isso. Ele tem isso de quebrar
a nossa lógica humana. Chega de pensar em Jesus baseado na lógica humana. Está na hora da gente saber como Jesus realmente é. E parar de visualizar na nossa mente, tentar visualizar baseado naquilo que a gente ouviu. E eu falei, Espírito Santo, e aí? Então como que eu vou pensar que Jesus é? Como que eu vou saber quem Jesus é? Se eu não consigo imaginar? Se eu não consigo ver? Como? Como vocês acham? Você vai conseguir visualizar baseado naquilo que você viver do lado dele. Quais são as experiências que você tem tido com ele? Não é baseado naquilo que você ouviu falar, não é baseado naquilo que você imaginou, não é baseado naquilo que você viu, é baseado naquilo que você viveu. São as experiências que vão formar o caráter de Jesus para você. Por que para alguns Jesus é a cura, mas não é o Pai, não é o Salvador? Eu conheço pessoas que acreditam que Jesus cura, mas que não acreditam que Ele é o Salvador. Porque eles não tiveram experiência com Jesus, o Salvador. Por que às vezes a gente acredita que Jesus é o Salvador, mas não acredita que Jesus é a cura? Porque você não buscou a experiência de saber que Jesus é a cura. Então, tantas vezes eu já conversei a respeito de Jesus com pessoas que falam assim, eu acredito que Jesus é aquele que me faz suprida em todas as áreas. E aí eu falei isso para uma pessoa e ela pegou e falou assim, essa sua definição é uma definição de um Jesus mercenário. Aí eu peguei e falei assim, não. Eu falei, Espírito Santo, por que ela pensa assim? Por que ela acha que Jesus, ver Jesus como aquele que supre as minhas necessidades, é ver como Jesus mercenário? Eu ser mercenária, querer só aquilo que Ele pode me dar. E Ele não é isso, eu sei que Ele não é. Espírito Santo, por que ela pensa assim? E o Espírito Santo falou assim, porque ela não acredita que eu posso suprir. Ela não tem essas experiências de viver que eu posso suprir ela. E às vezes a gente é assim. A gente não tem as experiências com o Espírito, com Jesus. E por isso a gente acaba julgando Ele por aquilo que Ele não é. A gente acaba definindo Jesus baseado naquilo que a gente viveu e a gente se limita. A gente limita o agir dele. E nessa noite, eu quero viver novas experiências com Jesus. Eu quero conhecer parte do caráter de Jesus que eu ainda não conheci. E eu quero te induzir a conhecer parte do caráter de Jesus que você ainda não conheceu. Tem muito de Jesus que a gente tem para conhecer. E eu estou disposta a deixar de conhecer Jesus como Pilatos, baseado naquilo que eu tinha ouvido falar. E eu quero que vocês também estejam dispostos a conhecer Jesus, não baseado naquilo que você ouviu falar, mas baseado naquilo que você vai viver do lado dele. Por que eu estou falando isso? Quando a gente conhece Jesus, a gente consegue ver Jesus em tudo. Por quê? Quando você conhece Jesus, você se apaixona por Ele. Não uma paixão que logo acaba, mas você passa a amá-lo intensamente. E quando você ama muito uma pessoa, você pensa nela toda hora. Você consegue ver essa pessoa em todos os detalhes. Eu já conheci pais que viajam e falam assim, nossa, isso é a cara do meu filho, eu tenho que levar para ele. Nossa, meu filho vai gostar disso, eu tenho que levar isso para ele. Ou seja, o filho está aqui, ó, toda hora. Então ele consegue ver o filho em tudo. Ele está em outra cidade, está fazendo outras coisas, mas ele lembra do filho. Lembra que pode levar um presente para o filho.
E quando você se apaixona... Por quê? Porque Ele ama o Filho. E quando você passar a amar Jesus, você vai conseguir ver Ele em tudo. Como assim em tudo? Em tudo. Na Bíblia, Jesus está aqui de uma capa a outra capa. Aí você pensa, não, Jesus só aparece no Novo Testamento. Desde o primeiro versículo, Jesus aparece na Bíblia. Quando Deus fala, haja luz, o que lá em João fala? Eu sou a luz do mundo. Jesus está em todos os lugares. Será que a gente consegue ver Jesus em tudo? Ele está. Se a gente não eu não conseguia ver Jesus de uma capa a outra capa. Eu pensava que Jesus estava restringido só ao Novo Testamento. E eu pensei, se eu não via Jesus em toda a Bíblia, imagina na minha vida. Você consegue ver Jesus em tudo? Se você não consegue, é porque você realmente não ama Ele. Porque se você ama Ele de todo o seu coração, você vai ver Ele em cada detalhe. Você não vai conseguir tirar Ele da sua mente. Em tudo que você fizer, Ele vai te lembrar. Tudo que você fizer, você vai lembrar de Jesus. Tudo vai ser referente a Jesus. E depois que eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ler o Antigo Testamento e eu só via Jesus. Eu lia Ruth, eu via que Boaz era a figura de Jesus. Eu lia Esther, eu via que o rei Xerxes era a figura de Jesus. Eu lia Moisés e eu via que Moisés era a figura de Jesus. Em tudo, Jesus aparece, em cada detalhe. E eu falei, Pai, eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver Jesus em todos os lugares. Se antes eu não via Jesus no Antigo Testamento, quantos lugares, quantas experiências na minha vida, quantas vezes no dia a dia eu deixo Jesus passar desapercebido. Aí o Espírito Santo falou assim, é verdade, filha. Sabe por quê? Que eu sei que você tem deixado Jesus passar desapercebido no seu dia a dia. Ele falou assim, imagina, se uma pessoa chega com um amigo novo, um colega seu, vem até você com uma pessoa que você não conhece, e ela não apresenta essa pessoa para você, você vai falar assim, nossa, que mal educada. O Espírito Santo falou assim, e Jesus, que está do seu lado o tempo todo, você apresenta Ele para as pessoas na rua, quando você vê alguém? Se você não apresenta, você está se passando de mal educada. Se Jesus está aqui do meu lado, eu chego diante de uma pessoa e não apresento, esse é meu amigo Jesus, conhece? Eu falei, meu Deus, eu não faço isso. Eu tenho que mudar. Eu estou sendo mal educada. Eu não estou tendo noção de que Jesus está do meu lado. Se eu tivesse essa noção, eu não ia deixar ninguém passar diante de mim sem eu apresentar Ele. E isso começou a doer no meu coração. E eu estou aqui em cima para dizer, esse é meu amigo Jesus. Vocês conhecem? Eu amo Ele. Porque quando eu olho para trás e vejo quanto tempo eu vivi sem conhecer Ele. Eu conhecia só de ouvir falar. Eu vinha na igreja, sentava aí, ouvia o pastor falar. Amém. Foi bênção o culto hoje. Eu voltava para casa, voltava para minha vidinha. Que eu acordava e era tudo do mesmo jeito.
Quando eu comecei a conhecer Ele, eu comecei a viver uma vida fora do normal. Eu comecei a viver coisas que eu jamais imaginei. E eu descobri uma Angel que eu não conhecia. Para vocês terem noção, eu nunca que estaria aqui em cima falando. Eu sempre fui a pessoa mais tímida do mundo. E eu estou aqui em cima. E eu estou pensando, essa é uma Angel que eu não conhecia. Eu comecei a viver os propósitos de Deus. E eu comecei a ver, meu Deus, isso jamais passou na minha cabeça. Eu jamais planejei isso. Eu jamais desejei isso. Mas o Espírito Santo já desejava. O Pai já havia desejado para mim desde o começo. E eu quero dizer que você não está vivendo tudo aquilo que você é. Deus sabe que você é muito mais. Deus conhece você, Ele que te criou. O Criador sabe exatamente para que serve cada coisa que Ele cria. Eu ouvi um pastor falar assim, ninguém cria nada sem antes saber para que serve. Já pensou? Alguém criou esse copo, aí pensou, criei esse copo, agora para que eu vou usar ele? Para que vai servir esse copo? Não, ele já criou sabendo que isso ia ser um copo para conter o líquido que a gente ia beber. E Jesus, quando Ele te criou, Ele já sabe para que você vai ser. Ele te criou com um propósito. Ele te criou sabendo quem você vai ser. O que você vai ser. Para que você vai servir. Qual vai ser o seu papel. E eu quero te dizer, invista tempo em descobrir para que Deus te criou. Invista tempo para descobrir a vida que está contida em Jesus, que Ele tem liberada para você. Eu acho que eu tenho vivido, eu posso te dizer hoje, que eu sou suprida, que eu sou feliz com tudo que eu tenho hoje. Só que o Espírito Santo sempre fala, eu tenho mais. Eu tenho mais. E o Espírito Santo está falando para você hoje. Você está satisfeito com o que você tem hoje? Se não, Ele está falando, eu tenho mais. Se sim, Ele está falando, eu tenho mais. Aceita. Aceita. E chega diante dEle e fala, Pai, eu quero viver. Eu quero viver os teus propósitos para mim. Eu não quero viver essa vida monótona. Eu vivi uma vida monótona. Sabe, às vezes, principalmente quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 12 anos, eu vivia criando expectativas que eram frustradas. As minhas expectativas eram frustradas. Por quê? Porque eu colocava as minhas expectativas nos homens. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, minha mãe saía de casa, vou no centro. E eu falava, será que ela vai trazer algum presente para mim? E ela chegava e não trazia o presente. E eu ficava a pessoa mais triste do mundo. Eu não estou falando criança, eu tinha meus 12, 13, acho que até 14 anos. Eu me frustrava muito. Por quê? Com pouca coisa eu me frustrava. Porque eu colocava minhas expectativas nos homens. Quando eu comecei a pôr as minhas expectativas em Deus, Ele surpreendia. A cada vez que eu esperava algo dEle, Ele vinha com muito mais para mim. E aí eu comecei a gostar disso. E aí eu comecei a colocar mais as minhas expectativas nele. E Ele me surpreendia. Ele sempre superava. Hoje eu quero te dizer, coloca as suas expectativas em Deus. Nós estamos terminando o ano de 2014. Coloca as suas expectativas em Deus. Ele pode te surpreender. Ele quer te surpreender. Ele só precisa que você tenha expectativa. Expectativa
digamos assim, o sinônimo de fé. Se você não entende o que é fé, estou te dizendo agora, expectativa. Quando a mulher do fluxo de sangue falou, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Não era uma expectativa? Fé é sinônimo de expectativa. Se você acha que não tem fé, crie expectativas. É o sinônimo de fé. Quando eu comecei a fazer isso, ele começou a me surpreender. E todo dia ele tem me surpreendido. Todo dia. O ano passado, nessa mesma data, há um ano atrás, quando eu pensava que o meu ano de 2013 estava acabando e nada de diferente ia acontecer, ele colocou nas minhas mãos um ministério, que é o Ministério a Propósito. E eu pensava que o ano de 2013 ia acabar e nada ia mudar na minha vida. Mas eu tinha expectativas. Eu coloquei as minhas expectativas nele. E há um ano atrás, a gente começou a produzir esses vídeos. Toda semana um vídeo novo. E desde o primeiro vídeo, a gente tem recebido testemunhos. E se eu dizer para você que os vídeos não me fazem feliz, fazer esses vídeos não me alegram. Se eu dizer que esse ministério, digamos assim, que ele colocou nas minhas mãos, se ele acabar hoje, eu continuo feliz. Porque as minhas expectativas não estão mais nas coisas, nem nos homens. Estão em Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você colocar suas expectativas em Deus e Ele corresponder a você, toma cuidado para você não amar mais as coisas que Ele te der do que Ele. Você já pensou, se alguém chega com um presente para mim, aí eu falo, obrigada pelo presente, dou as costas para a pessoa e vou abrir o meu presente. Não estou nem aí com a pessoa, não dou um abraço, não fico um pouquinho com a pessoa. Às vezes a gente faz isso com as bênçãos. A gente recebe as bênçãos, fala, obrigado Deus, vira as costas para Deus e fica ali, vivendo com as bênçãos. E é por isso que eu quero dizer hoje, Deus vai te surpreender. Ele vai colocar coisas que você jamais imaginou na sua mão. Mas toma cuidado para você não amar mais as coisas do que o Deus que te deu as coisas. Todo dia eu tenho que tomar cuidado com isso. Todo dia, porque eu coloco as minhas expectativas nele e ele me entrega as coisas. Ele me surpreende. Mas todo dia o Espírito Santo fala, filha, eu posso tirar isso de você e você vai continuar feliz? Hoje é dia da gente falar para o Espírito Santo falar, Espírito Santo, se eu receber e me tirarem, eu vou continuar sendo feliz, porque a minha alegria não está nas coisas, a minha alegria não está nas circunstâncias, está em estar contigo do meu lado. Então que todo dia a gente possa viver com a certeza de que Ele está do nosso lado. E que isso basta. Isso basta. Só que antes da gente terminar, eu quero que você pense aí no seu lugar. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quais são as experiências que você tem vivido com Ele? Você tem vivido experiências próprias com Ele?
únicas, diferente dos outros, ou as suas experiências são igual a todos? Você já percebeu que quando você sai num grupo muito grande de pessoas, você acaba não dando atenção para todo mundo? Quando você sai num grupo muito grande, você acaba negligenciando a sua atenção. Você acaba dando atenção só para aqueles que estão mais próximos de você. Hoje eu te instruo, fica mais próximo de Deus. Vamos usar aqui esse salão para um exemplo. Vocês estão no mesmo lugar que eu. Mas quem está aqui do meu lado? Ninguém, está todo mundo aí na frente. Está todo mundo aí sentado. A gente está no mesmo lugar, mas a gente não está tão próximo assim. Talvez você esteja no mesmo lugar que Jesus, caminhando junto com Ele, caminhando os mesmos lugares que Ele vai. Você está indo, você está obedecendo Ele, você está sendo guiado por Ele, mas você não conhece Ele, porque você não está conversando com Ele. Quando a gente, nos grandes centros, em São Paulo, fica um monte de gente dentro do metrô, um colado no outro. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Não, você pode viajar 2, 3 horas com aquela pessoa. Se você não conversar com ela, você não vai conhecer quem ela é. Então não basta só Jesus estar do seu lado, você tem que conversar com Ele. Você tem que tentar descobrir quem Ele é. Pergunta para Ele quem Ele é. Conversa com Ele. Hoje é o dia da gente sair daqui falando, eu vou saber quem Jesus é, baseado naquilo que eu viver do lado dele, das experiências que a gente tiver juntos. Eu não vou mais definir Jesus por aquilo que eu ouvi falar, por aquilo que me falaram. Não. Eu vou conhecer Jesus porque eu vou viver momentos únicos com Ele. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você mora na mesma casa que uma pessoa. E às vezes ela não sabe o que acontece no seu dia a dia. Por quê? Porque você não conversa com ela. E o que eu estou tentando dizer aqui é, dá atenção para Jesus. Dá atenção para Jesus. Não deixa Ele de lado, não. Dá atenção para Ele. Eu estou disposta a dar mais atenção para Ele. E vocês? E talvez tenha alguém aqui que conheceu esse Jesus de eu ouvir, de eu falar, mas está disposto a conhecer Jesus baseado em experiências próprias que você pode ter com Ele. Se você ouviu aqui eu falar de Jesus, quem é Jesus? Quem Jesus é para mim? Quem Jesus é segundo a Bíblia? Mas você ainda não teve experiências próprias com Jesus. Você não teve experiências novas com Jesus. Eu quero que você venha aqui na frente e receba Ele como seu Senhor e Salvador. Mas agora eu quero fazer um apelo para você que conhece Jesus de ouvir falar, que teve algumas experiências com Ele, mas que está disposto a ter mais experiências com Ele. Quero que você venha aqui na frente. Quero que vocês fechem os olhos de vocês e comecem a pedir para o Espírito Santo revelar quem é Jesus. Porque na Bíblia diz que Jesus seria revelado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vai falar de Jesus aquilo que ele ouviu falar, aquilo que ele viu Jesus ser. O Espírito Santo é aquele que habitou e habita em Jesus.
E Ele habita em você agora. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nossos corações. Sonda os nossos corações e coloque em nós foco para olhar para Cristo, foco para olhar para o alvo. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, nós não queremos olhar, Pai, para quem nós somos, porque a nossa visão é limitada. Nós queremos olhar pela visão que o Senhor vê a nós. Pai, comece a proclamar para o Pai que você quer ver a você mesmo como Ele te vê, de outro ângulo. Você já parou para pensar que Ele está lá no alto, mas ao mesmo tempo está aqui do teu lado? E Ele sabe quem você é. E Ele quer revelar para você quem você é. Não de acordo com aquilo que você acha que você é, mas de acordo com o que Ele sabe que você é. Se você acha que o seu ano de 2014 está acabando e Ele não te surpreendeu em nada, eu te convido, coloca suas expectativas nele. Ele vai te surpreender. Nós temos ainda quase 20 dias para acabar o ano. E Deus, Ele não é limitado a data. Ele não é limitado a datas. Não pense que você vai limitar a Deus a datas. Um estralar de dedos, tudo pode mudar na sua vida. Comece a pedir para Deus um novo começo. Mas sabe como que você vai ter um novo começo? Se você começar a olhar para Jesus do começo. Comece a olhar para Jesus do começo. Esquece tudo aquilo que falaram que Jesus é. Fala assim: Jesus, eu quero te conhecer por aquilo que o Senhor é, e não baseado naquilo que me falaram. Aquilo que te falaram é tão pouco do que Jesus é. Se você acha que foi muito, foi tão pouco. Aquilo que me falaram de Jesus, quando eu comecei a conhecer Ele, eu vi que era tão pouco. E eu falei: meu Deus, eu achava que era tão pouco e eu te limitei a tão pouco. Me perdoa. Ele vai mostrar para vocês que Ele é mais do que vocês imaginaram. Ele vai mostrar para vocês quem Ele é, de uma forma que vocês jamais conheceram. Mas isso só vai acontecer se vocês colocarem expectativa. Coloquem suas expectativas em Cristo. Ele não vai te frustrar. Ele não vai te frustrar. Os planos dele são muito mais altos que os teus. Os pensamentos dele são muito mais altos que os teus. Não aceite ir para casa, dormir e acordar amanhã para um dia comum, como foi o dia de hoje. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que eu tenho um novo amanhã para você. E a responsabilidade é sua de viver. A responsabilidade é sua. Eu quero colocar as minhas expectativas nele, para ele me surpreender. Que você possa sair dessa noite pensando: Pai, eu vou colocar minhas expectativas em Ti, porque eu sei que Tu vai me surpreender. Amém? Adriele. Agora no meu coração, a respeito desse ministério que Ele colocou nas suas mãos. Quando um soldado, ele vai para a batalha, ele tem lutas. E as batalhas, para se vencer uma guerra, são várias batalhas. E
perder na primeira batalha, na segunda, não quer dizer que perdeu a guerra. Então, veja cada culto aqui como uma batalha, porque é uma batalha no mundo espiritual. Então, esteja convicta que você está lutando do lado do Senhor dos Exércitos, e que quem luta do lado dele não perde. Amém?